Olá, você já percebeu há quanto tempo que a gente não tem chuva aqui? Você já percebeu como o tempo tá seco? E com certeza você fala sobre isso com várias pessoas e por mais que a gente saiba que todo ano é assim, isso sempre volta ao assunto, isso sempre nos chama atenção e eu e a Carol, minha esposa, a gente pegou a estrada esses dias e vê essa plantação de cana seca, seca, de semanas sem chuva e mesmo nas vezes que choveu não era o suficiente e é tão estranho ver aquela plantação que tá quase morrendo, seca e cara, não é difícil imaginar que vai dar pra tirar alguma coisa dali. Mas o interessante é que para nós ano passado foi a primeira vez que a gente viu essa situação aqui e isso chamou muita atenção e a gente já tava decepcionado assim, puxa vida, não vai dar pra tirar nada. Quem já tá há mais tempo sabe que todo ano é assim. E, e a colheita vem, e ela vem, e já se passou por tantas vezes essa situação que mesmo quando parece que tudo vai pro beleléu, ainda assim se espera a colheita, ainda assim se tem esperança, ainda assim se confia no futuro. A gente já viu isso acontecendo tantas vezes, agora a gente já está mais acostumado também e a gente vê essa plantação quase morrendo, mas a gente sabe que ela aguenta. A horta que tem aqui em casa pode ser que não, aí é falta de experiência minha também, mas tantas outras coisas a gente vê quando parece que o problema está na pior fase. Ainda assim dá para esperar, ainda assim dá para confiar. E a Bíblia diz que a gente pode fazer isso e ela nos chama a fazer isso várias vezes. A gente tem lido a carta de Tiago nas últimas semanas e a gente está chegando no finalzinho dela. E o trecho que a gente vai ler e acompanhar hoje fala exatamente sobre isso, sobre ter esperança. E eu te convido a ler comigo a carta de Tiago, lá no final da Bíblia, capítulo 5. Hoje a gente vai ler ali do versículo 7 até o 12, um trechinho curto, mas que tem muito, muito, muito a falar com cada um de nós. Acompanha comigo. Portanto, irmãos, todos nós, cristãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Era quando vinham as chuvas lá. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, um fim bom. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. A Bíblia nos chama a ter esperança, a confiar. E percebe que várias outras pessoas falam isso também, não só cristãos, ao a gente olhar pelo lado positivo, mas tem uma diferença que parece tão pequena, tão sutil, mas é tão importante. Você com certeza já ouviu de outras pessoas falando para você olhar pelo lado positivo, para ser otimista, para levantar a cabeça. Mesmo quando isso parece não fazer sentido, mesmo quando se parece que não tem motivos. E ser otimista é tentar olhar pelo lado positivo, mesmo quando não se tem razão para fazer isso. Ter esperança, por outro lado, é aquilo que a Bíblia nos chama a fazer, é confiar no futuro, sim, que parece a mesma coisa. Mas não simplesmente por força de vontade, mas porque a gente tem motivos para fazer isso. Porque a gente acredita que quem é soberano sobre o futuro, quem está guardando o nosso futuro é o mesmo que tem cuidado de nós até aqui, tem cuidado do nosso passado, do nosso presente e ele vai continuar ali. Isso é ter esperança, não é uma questão de força de vontade, não é tentar e fazer um esforço para olhar pelo lado positivo. É confiança, não em mim mesmo, não na minha capacidade, mas num Deus que é muito maior do que eu. A gente confia em Deus, porque Ele já mostrou o seu cuidado. A gente confia porque Ele já se mostrou ser confiável. A fidelidade e o agir de Deus no passado nos ajudam a confiar que Ele vai continuar agindo e cuidando de nós, hoje e por todos os dias, mesmo quando a situação parece que não está fraca.
Alguns de vocês não sabem, mas eu sou gremista, um torcedor bem ruim, eu acompanho muito pouco. Mas até para quem não acompanha como eu, é fácil saber que o Grêmio não tá numa situação fácil agora. E quem sabe que eu sou gremista, obviamente faz piada comigo, assim como com o Inter tá mal, o arqui-rival do Grêmio, a gente faz piada deles também. A Cristina aqui de Cidade Gaúcha sabe que eu sou gremista e pronto, né? Não perdoa, e tá certa ela. Mas eu lembro muito bem um jogo de alguns anos atrás, e foi talvez o único jogo de futebol. Eu não sou muito de futebol, mas foi talvez o único jogo que eu assisti mais de uma vez até hoje. E quem é gremista e quem acompanha um pouco mais, talvez vai se lembrar da Batalha dos Aflitos. Quando o Grêmio estava tentando sair da Série B, águas passadas, águas difíceis, e no último jogo, lutando pela classificação, lutando para poder subir mais uma vez, e aquele jogo que aos 35 do segundo tempo, o Grêmio só precisava de um empate para poder passar. Se ele ganhasse o jogo, ele seria campeão também, mas campeão da Série B ninguém quer, né? Então era um empate que tava precisando só. Até que o Náutico, o time adversário, ganha um pênalti. E não é aquele lance polêmico, era a bola no cotovelo, bem claro, sem discussão. Mas um pênalti pro time adversário no último jogo, no jogo da classificação. Óbvio que deu furdunça, óbvio que deu bagunça, e por mais de 20 minutos aquela enrolação toda, e jogadores expulsos dos dois lados, e o Grêmio tentando anular aquele jogo, e chama o presidente do time, faz isso, faz aquilo, e entra a polícia no campo, e se o Grêmio perde mais um jogador é anulado, e aquela confusão. Até que o técnico, então, Mano Menezes, decide, não, vamos continuar, vamos lá, porque a gente tentar acabar com esse jogo vai ficar pior ainda para nós. É colocada a bola na marca do pênalti, e aos 60 minutos do segundo tempo, 60 minutos, você escutou direito, no último jogo do ano, o Galato defende o pênalti. Foi fácil de defender, a bola foi no meio do gol, mas ainda assim, Galato defende o pênalti num contra-ataque que vem do escanteio que deu ali, o Grêmio faz um gol aos 61 do segundo tempo. Cara, não dá pra acreditar, eu tava acompanhando aquele jogo e assim, se alguém contasse aquela história depois, defender um pênalti aos 60 do segundo tempo, fazer gol aos 61 com 7 jogadores em campo, incluindo o goleiro, o Grêmio podia nunca mais ter uma façanha delas. O Grêmio podia nunca mais ganhar um campeonato, mas só aquele jogo já faz valer a minha torcida. Só aquele jogo já mereceu a minha fidelidade ao time. E com Deus é a mesma coisa. Aquilo que Deus faz no passado é tão grande que Ele merece a nossa fidelidade, Ele merece a nossa confiança. 2020 não está sendo um ano fácil, é verdade. E a gente vê algumas pessoas, conversa com várias outras e todo mundo está passando por algum tipo de problema. Mesmo aqueles que tentam negar as dificuldades, reconhecem que alguma coisa pelo menos não está legal. Seja no emprego, ou várias pessoas não podem sair de casa, na família começa a ficar complicado, os estudos estão travados, alguma coisa cada um de nós está passando, você e eu, e a gente tem que lidar com essas coisas. 2020 não é um ano fácil, mas não é a primeira vez que a gente passa por problemas. Não é a primeira vez que a gente tem dificuldades, e talvez não seja nem a pior das vezes. Deus cuidou de cada um de nós, sempre e sempre. Essa semana eu estava lembrando de algumas situações que foram difíceis e que foram ainda piores do que esse ano. E de maneiras surpreendentes, e de maneiras assim que não dá para descrever, deu para perceber a mão de Deus agindo e cuidando e trazendo consolo e trazendo crescimento ainda nas piores dificuldades. Deus agiu no passado e Ele fez por merecer a nossa confiança, que a gente continue esperando nele. Deus poderia permanecer quieto o resto da minha vida e deixar que todos os problemas acontecessem. Só aquilo que Ele fez no passado já é digno da minha fé. Já é digno da minha confiança e da minha esperança.
A gente tem esperança porque Deus já provou o seu amor. Mais do que nos nossos momentos de dificuldade, Deus já provou o seu amor quando Ele enviou o próprio Filho para morrer no seu lugar e no meu lugar. A gente se questiona por que Jesus teve que fazer uma coisa dessas, porque cada um de nós merecia esses problemas, merecia as crises, merecia a morte, o pior dos problemas. Jesus foi lá e passou isso no teu lugar e no meu. E tantas situações que Jesus passou, e tantas coisas que ele teve que ouvir, e tantos momentos que ele foi humilhado, ele sofreu e passou por tudo isso. Não porque ele precisava, mas ele fez por amor, ele decidiu te amar. A gente merece a dor, sim, porque cada um de nós tem maldade dentro de nós. Cada um de nós merece essa condenação. Mas Jesus sofreu ela no nosso lugar, para que mesmo que a gente tenha que encarar a morte, que ela não seja a última coisa. E sim, provavelmente cada um de nós vai morrer um dia, se Jesus não voltar antes. Mas aí é que tá, a morte não é o capítulo final, não é a última página da nossa história, não é a última partida do ano. A coisa que vem adiante é muito maior, a gente não consegue descrever direito, mas Deus prometeu, esse Deus que é fiel e confiável, Ele prometeu que a melhor parte ainda não chegou. O reino de Deus é várias vezes comparado a um banquete de casamento, aquela grande festa, aquele grande churrasco, e o que a gente tem hoje é como que os aperitivos desse churrasco, desse grande banquete. Meu pai gosta muito de fazer churrasco e assim como vários churrasqueiros, várias vezes ele deixava a melhor parte pro final, aquela picanha, o filezinho. Algumas situações que parecia que estava todo mundo cheio já e ele aparecia com aquela carne que era difícil de recusar. O reino de Deus é como um banquete. E quando a gente menos espera, vem a melhor parte. A gente já tem alguns aperitivos do cuidado de Deus, do amor dele, da alegria que ele traz para cada um de nós, mesmo nos piores momentos, mas a melhor parte ele está aguardando pro final. E percebe que não é ele que está fazendo a gente esperar, é a gente que faz ele esperar, porque assim como num grande banquete, essa grande festa que se traz mais convidados, esse é tempo de chamar mais pessoas. Esse é tempo da gente poder chamar esses novos convidados e testemunhar isso para as outras pessoas. E Deus está aguardando e segurando esse banquete ainda, para que mais pessoas possam chegar a essa grande festa. A gente pode lembrar que Deus já agiu no passado. Ele já entregou vários desses aperitivos para cada um de nós, que são tão bons. Tenta lembrar também na tua vida quais que foram esses momentos que Deus agiu. O profeta Jeremias, numa situação já há muito tempo, há 2.700 anos mais ou menos, na pior fase da história do povo dele, do povo de Israel. Quando o povo estava sendo tomado por um outro exército, estava sendo ocupado, as pessoas eram tiradas das casas deles. A gente reclama que está trancado dentro de casa hoje, mas a gente tem a nossa casa. Aquele povo estava sendo tirado de casa, levado para outro lugar que não era a mesma coisa, no meio de um povo que nem falava a mesma língua, eles não conseguiam se comunicar, ficavam perdidos, eles não tinham tudo o que eles precisavam, e no meio daquele tempo, o profeta Jeremias fala para si mesmo e fala para as pessoas ao seu redor: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele chamou o povo a perseverar na pior fase da história deles. As pessoas tinham abandonado a Deus, elas mereciam aquele sofrimento. Ainda assim, Jeremias confiava na bondade de Deus e que Deus, apesar do mal do povo, ia continuar perto, ia mostrar compaixão. Jeremias conhecia esse Deus cheio de compaixão que ele tinha, o mesmo Deus que a gente tem. E ele estava certo. Deus fez o maior ato de bondade depois daquilo. Levou um tempo, é verdade. E Deus não prometeu que vai fazer isso para amanhã já. Mas Jeremias sabia que o amor de Deus ainda ia se revelar de maneiras ainda mais intensas e mais belas. Jesus veio.
e trouxe o maior ato de bondade e de amor de toda a história da humanidade, de toda a história do universo. E Jesus pregado na cruz, dando a vida dele por você e por mim, é a prova de que Deus se importa contigo. É a prova de que Ele te ama. E Deus pode não fazer mais nada. Aquilo ali, esse ato do passado, é suficiente para ganhar a tua fé, para ganhar a tua esperança. É suficiente para fazer você confiar nele, se você tiver fé para isso. A gente tem motivos para ter paciência. E Tiago fala no começo desse trecho que a gente lê hoje: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Não é para sempre. A melhor parte está chegando e Jesus nos chama a esperar até que Ele volte. Pode ser que alguns até nem encarem a morte antes disso. E Tiago não está falando só daquela paciência de ter que aturar alguma situação e quando alguém tá enchendo a gente ou quando a gente está cansado ou chateado e vamos segurar mais um pouco. É muito mais do que isso. A palavra que Tiago usou aqui, ele estava escrevendo em grego, a língua que eles usavam naquela época. A palavra que ele colocou aqui é macrotimia. Macrotimia é talvez uma palavra que a gente pode traduzir melhor como ter uma longa respiração, ter um fôlego longo. E é interessante que é uma palavra que eles usavam nos Jogos Olímpicos que existiam naquela época para alguns atletas olímpicos que praticavam mergulho. E eles tinham que segurar por muito tempo a respiração. Eles seguravam um peso e deixavam aquele peso ir puxando eles até o fundo do mar. E alguns conseguiam aguentar por minutos e minutos. Imagina ficar minutos sem respirar. Alguns conseguiam isso. E essas pessoas que tinham essa capacidade que era sobre-humana, uma capacidade que parecia sobrenatural, essas pessoas tinham macrotimia. Essas pessoas tinham um fôlego longo. Macro de grande, timia de respiração, uma respiração longa e grande. Algo que está além da nossa capacidade, algo que a gente não consegue fazer por conta própria, algo que está além da nossa força de vontade. E por mais que a gente tente, a gente não consegue aguentar por tanto tempo, a gente não consegue ficar tanto tempo olhando pelo lado positivo, a gente não consegue ficar otimista por meses e meses. Pelo menos não se a gente não tivesse um motivo para isso. É interessante que a palavra que Tiago usou de ter uma longa respiração, de ter um fôlego capaz de aguentar qualquer coisa, aguentar maior pressão. E lembra que a pressão da água que eles aguentavam lá embaixo era muito maior. O corpo estava num estresse absurdo. Eles ainda assim seguravam aqueles atletas. Eles aguentavam de maneira absurda. Essa palavra e essa capacidade é descrita na Bíblia como um fruto do Espírito. Ou seja, uma capacidade que o Espírito de Deus dá àqueles que são cristãos. Porque o Espírito de Deus habita em cada cristão, em cada pessoa que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Cada pessoa que coloca sua fé e sua esperança nele. O próprio Espírito de Deus nos dá essa capacidade. Porque ele nos lembra que Deus é bom, porque ele nos lembra que Deus está com a gente, que a gente não está sozinho. Ele nos capacita para isso. E por isso, Tiago nos lembra ali. Tem uns profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Até aquela época ali, profetas eram algumas pessoas escolhidas a dedo no meio do povo. Dava para contar nos dedos da mão quantos profetas existiam em cada época. Porque eram os representantes, eram as pessoas específicas que falavam em nome de Deus. Mas a partir da vinda de Cristo, cada um de nós tem o Espírito Santo. Cada um de nós tem esse selo que marca as pessoas como representante de Deus. Você e eu, todos nós, não só os pastores, missionários, aqueles que trabalham de tempo integral na igreja, todo cristão, independente da tua profissão, independente do teu sexo, independente da tua idade, independente do quanto você tem, independente de qualquer outra coisa, se você é cristão, você tem o Espírito de Deus. E você foi chamado a agir como esses profetas que falaram em nome de Deus, do Senhor, e que eram um exemplo de paciência, mesmo no meio do sofrimento. Essa é uma época de testemunhar. Testemunhar é falar daquilo que a gente viu e ouviu, também coisas boas. E falar que Deus já agiu e que Deus continua agindo na nossa vida hoje.
Você tem seus problemas. Sim, eu tenho os meus, as pessoas ao nosso redor têm também. O nosso chamado é confiar em Deus e ajudar outras pessoas a confiarem também. Na sua família, as pessoas próximas de você, os seus vizinhos, os seus colegas, de repente no mercado que você vai, em alguma loja, pessoas que você tem ao seu redor, pessoas conhecidas ou talvez até aquelas que você vê de vez em quando. Todas as pessoas estão passando por problemas também, que podem ser os seus ou podem ser outros, podem ser maiores até. E sempre tem alguém passando por alguma coisa pior do que nós, inclusive. A gente foi chamado a testemunhar, a falar para essas pessoas que Deus continua agindo. Por isso o meu convite é para que você lembre daquilo que Deus tem feito na tua vida. Que você lembre que Deus agiu no passado, que Ele continua agindo hoje. Aquilo que o profeta Jeremias falou, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E você é chamado a testemunhar também, a falar para outras pessoas. Conta essas histórias para as outras pessoas, não para se enaltecer, não para dizer, Deus está comigo, mas para dizer que Deus está presente, que a gente tem um Deus grande e que é fiel. Eu comentei agora há pouco do Grêmio, o Grêmio pode ser que nunca mais faça alguma façanha. A gente não consegue confiar nessas coisas assim. Eu continuo sendo gremista porque isso não vai fazer tanta diferença, na verdade. Mas aquilo que é humano, a minha saúde, a minha capacidade, todas essas coisas vão passar. A gente não foi chamado a confiar na nossa força de vontade, na nossa capacidade ou na capacidade de outras coisas. Essas coisas vão passar. A gente foi chamado a confiar num Deus que é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Esse Deus que é fiel, que é confiável, que é amoroso, que é cheio de compaixão, que se importa contigo. A gente tem motivos para confiar. A gente tem motivos para ter esperança. Permanece nele, persevera, porque isso vai te trazer uma alegria que é maior do que qualquer circunstância, uma alegria que é maior mesmo do que aquelas situações que quando parece que dá tudo certo, uma alegria que é permanente e que ninguém pode tirar de você. Vamos viver juntos essa alegria, vamos perseverar juntos, vamos ter paciência, essa paciência sobre-humana, essa paciência que Deus é capaz de dar para cada um de nós. Vamos perseverar. Deus agiu no passado, Ele vai continuar agindo na tua vida. Persevera, lembra dessas histórias e conta para as pessoas ao teu redor também. Vamos testemunhar juntos esse Deus presente e amoroso que a gente tem. Que Deus te abençoe, que Ele te traga à memória os momentos que Ele já agiu na tua vida, os momentos que Ele agiu antes mesmo de você nascer. Que Ele te dê forças, que Ele te dê paciência. A gente precisa. E a gente pode ter se a gente permanecer nele. Fica com Deus. Amém.